Sejam bem-vindos ao Automóveis Antigos e Suas Histórias. A intenção do programa é levar até vocês todas as informações possíveis a respeito dessas máquinas maravilhosas. Afinal, quem não é apaixonado por automóveis antigos? No vídeo de hoje, vamos contar a história do Renault Alpine 1600S, um carro esportivo muito rápido. Quem mandou a sugestão para contarmos a história do Renault Alpine 1600S foi o Vitor, nosso amigo da cidade de Rio Preto. Ele é fanático por carros antigos e, quando pode, leva sua Brasília que reformou em encontros. Quero mandar um abraço para o Vitor e sua esposa Carla. Continue assistindo nossos vídeos. Muito bem, agora a história do Renault Alpine 1600S. Divirtam-se. A história de criação da Alpine sempre esteve ligada à Renault. Jean Redel correu com a marca Renault desde o início de sua carreira de piloto, e seu pai, Émile Redel, também tinha fortes ligações com o fabricante francês. Desde o início da criação da SAA, Sociedade de Automóveis Alpine, os modelos da marca sempre utilizaram mecânica Renault, que Jean trabalhou para melhorar ainda mais sua tecnologia. Esse namoro entre Renault e Alpine iniciou-se com a criação da marca de esportivos franceses. Em meados dos anos 60, e com o lançamento de modelos mais avançados, o namoro rendeu à Alpine um noivado com a Renault. Os trabalhos foram ficando cada vez mais sérios, e o intercâmbio de tecnologias foi crescendo. Na prática, a consagração desse noivado veio com várias vitórias da marca Alpine, utilizando uma mecânica Renault, já consagrada e resistente por todo o mundo. Sempre aperfeiçoada, mas resistente e potente para as utilizações esportivas. Em 1968, houve o verdadeiro casamento entre essas duas marcas francesas de prestigioso nome internacional. A Renault assumiu o controle acionário da Alpine, e esta passou a ser seu braço esportivo, trabalhando com carros para as competições nas pistas de corrida, ralis, na neve, provas de subida de montanha, nas ruas, entre outras formas de corrida pelo mundo. Além do intercâmbio tecnológico, a Renault nasceu também na fábrica da Alpine em Dieppe, que além da Alpine, passou a produção de versões esportivas e de competição dos modelos Renault ao longo das décadas. O primeiro carro da Alpine, o A106, foi o pioneiro dentre vários sucessos em 1955. O trabalho de Redel foi tão significativo e promissor que em outubro de 1955, a marca Alpine e seu primeiro modelo, o A106, foram apresentados oficialmente no Salão do Automóvel de Paris, com uma grata surpresa para o mundo automobilístico. As 3 primeiras unidades do Alpine A106 eram pintadas nas cores da bandeira francesa, ou seja, azul, branco e vermelho, e foram apresentadas ao então presidente da Renault na França, Pierre Dreyfus, que recebeu a novidade com muito entusiasmo. Nascia assim para o mundo a marca Alpine, que faria a fama pelo segmento dos esportivos e nas competições, que se transformaria na marca consagrada que é hoje. Equipado com motor de 747 cm3, oriundo do Renault 4CV, o Alpine A106 era oferecido com 3 níveis de potência, 21 cavalos, 30 cavalos e uma versão super esportiva com 43 cavalos. Essa, com alto desenvolvimento de componentes de alimentação, escapamento e comando de válvulas, também frutos da Alpine para o mundo das competições. Na transmissão, além do câmbio manual de 3 marchas do 4CV, o A106 poderia ser equipado opcionalmente com uma caixa de 5 marchas, desenvolvida pela Alpine, dando ainda mais brilho ao pequeno esportivo que pesava ao redor de contidos 540 quilos. No início de 1957, ficou pronto em Turim, na Itália, o A106 com carroceria conversível, que até então
era disponibilizado somente no formato coupé. Esse inédito Alpine sem capota também foi desenhado por Giovanni Michelotti e encomendado por Redelli à encarroçadora italiana Alemano. A origem do nome A106 vem de seu fabricante, Alpine, e o número 106 segue os códigos de homologação do 4CV e sua gama de versões, 1060, 1062 e 1063. Nas competições, o Alpine A106, entre outras, podemos destacar a vitória da famosa prova Mille Miglia de 1956, sendo pilotada por Jean-Claude Gaultier e Maurice Michi. Tendo sua produção encerrada em 1959, o Alpine A106 teve 251 unidades fabricadas. Seguindo o mesmo conceito mecânico e construtivo do A106, a versão A108 foi uma evolução desse primeiro. Ao invés de ter sua mecânica baseada no Renault 4CV, como no primeiro Alpine, o novo modelo apresentado em 1958 utilizou toda a mecânica do Renault Dauphine, com preparação Gordini. Esse, um preparador italiano radicado na França, especializado na elaboração dos propulsores Renault. Além do motor de maior capacidade, com 845 cm3 em vez dos 750 do A106, a mecânica possuía sistema de suspensões independentes nas 4 rodas, com molas helicoidais e amortecedores telescópicos, além de caixa de direção tipo pinhão e cremalheira. Possuía uma mecânica mais avançada. O Alpine A108 contava também com um chassi de aço guarnecido por uma carroceria de fibra de vidro e poliéster, com design novamente do italiano Giovanni Michelotti, agora auxiliado por Philippe Charles. Vale lembrar que o A108 foi lançado com 2 versões de carroceria, coupé e conversível, mas uma grande surpresa ainda estava por vir. Em 1960, no Salão do Automóvel de Paris, o Alpine apresentou ao mundo a versão batizada de Berlinette Tour de France, um hatch agressivo que passou a ser utilizado principalmente nas pistas de competições em todo o mundo, e que posteriormente ficou conhecido apenas como Berlinette. Aqui no Brasil, o carro foi lançado em 1962 com o nome de Berlinetta e tinha como sigla principal o Willys Interlagos. Seu desenho foi tão feliz que bastava olhar seu visual para saber que aquelas linhas eram construídas para velocidade, seja nas pistas de corrida ou nas estradas. Por aqui, o Alpine A108, com o nome de Willys Interlagos, também nasceram junto com o Renault Gordini, um Dauphine equipado com câmbio sincronizado de 4 marchas e motor 845 cm3, de 32 cavalos. Todos esses fatores foram desenvolvidos para que o Alpine A108 fosse um veículo técnico superior ao A106 que ele veio substituir. Aqui no Brasil, o Alpine A108 ou Willys Interlagos foi produzido pela Willys Overland do Brasil até 1966, quando a matriz da Ford nos Estados Unidos adquiriu o controle acionário da Willys Overland e paralisou a fabricação do Alpine A108 como estratégia de futuros lançamentos da marca. O Alpine A108, produzido na França, foi fabricado até o início de 1961 e, assim como o A106, conquistou diversos prêmios, tanto em competições de rua quanto em ralis, provas de subidas de montanha, entre outros tipos de competição automobilística. Com design semelhante ao do A108, mas com uma redução aproximada maior, que comportava o novo motor Renault de 5 mancais no virabrequim e capacidade cúbica aumentada para 1.100 cm3, o Alpine A110 mostrou-se um carro perfeito tanto no quesito desempenho quanto na resistência mecânica e robustez construtiva. Ele parecia o A108, mas era ainda mais resistente e veloz. Agora, sua mecânica original baseada era utilizada pelo Renault R8, com suspensões independentes nas 4 rodas, câmbio de 4 marchas sincronizadas e um motor robusto e novo Renault com 5 mancais
com exatos 1.108 centímetros cúbicos, e que, aqui no Brasil, foi lançado no Corcel 1300 em 1968, e que acabou sendo conhecido como CHT e fabricado até meados dos anos 90 por outros grandes fabricantes, provocando assim a perfeição do projeto Renault, e conciliava um bom torque desde os baixos regimes de rotações até um consumo de combustível contido, uma de suas características mais importantes. Além desse propulsor 1.1, o Alpine A110, durante sua carreira mercadológica de sucesso, recebeu diversos outros propulsores, sempre oriundos da Renault, dos modelos R12, R16 e R17, com potências que variaram dos 60 cavalos, nos 1.100 cm3 de lançamento, até os 127 cavalos no propulsor 1.605 cm3. Outra inovação do Alpine A110 foi a substituição da transmissão de 4 marchas para uma de 5 marchas, tornando ainda mais marcante o desempenho desse pequeno esportivo, que pesava em torno dos 706 kg. No meados dos anos 70, a Alpine desenvolveu para alguns motores do A110 um sistema de alimentação que substituiu o carburador por uma injeção mecânica, cujo objetivo era sempre melhorar o desempenho sem que houvesse um aumento no consumo de combustível. Esse sistema de alimentação foi precursor das injeções eletrônicas que surgiu no início dos anos 80. Aqui no Brasil, 3 unidades do Alpine A110 foram importadas, sendo uma para uso de rua e as outras usadas pela equipe Williams de competição em várias provas, vencendo corridas importantes dos circuitos brasileiros e conquistando até uma dobradinha na edição de 1967 das 1000 milhas brasileiras. No cenário internacional, o Alpine A110 foi tão importante que, além de ser produzido na fábrica da Alpine em Dieppe, na França, esse pequeno foguete foi fabricado também no México, de 1965 até 1974, com Dina Dinalpin, Bulgária, de 1967 até 1969, como Bulgar Alpine, e Espanha, de 1967 até 1978, sob o nome de Fasa A110. Na França, o Alpine A110 foi produzido até 1977, acumulando mais de 7.500 unidades comercializadas durante 16 anos. Soma-se ainda a esses números de produção francesa as unidades feitas na Bulgária, México e Espanha. No mundo das competições, o vitorioso Alpine A110 brilhou nas pistas, na terra, no gelo, nas subidas de montanha e nos circuitos de rua. Dentre as diversas provas que o A110 participou, destacam-se as várias conquistas no Campeonato Internacional de Fabricantes entre 1970 e 1972 por toda a Europa. Uma vitória no Rally de Acrópole em 1970, o primeiro lugar no Rally de Marrocos, uma vitória no Rally de Monte Carlo em 1971, o primeiro lugar da Volta da Córcega em 1973, o sucesso nas edições das 24 Horas de Le Mans, entre outras provas de destaque pelo continente europeu. Já sob o comando da Renault, o Alpine A110 estreou com sucesso no Campeonato Mundial de Rally de 1973, comandado por uma competente equipe de pilotos composta por Bernard Danechier, Jean-Pierre Nicole, Jean-Luc Terrier, além de Jean-Luc Androuet, que foi o escolhido para pilotar o pequeno esportivo na prova final do campeonato, no qual o Alpine A110 se consagrou como o grande campeão mundial de rally naquele ano. Uma das vitórias mais marcantes na história da Alpine, provando que o A110 não estava para brincadeiras. Essa foi a fantástica história
no Renault Alpine 1600S, um verdadeiro foguete na pista. Agradeço a todos vocês por terem ficado comigo até agora. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram conhecer a história de algum automóvel antigo, é só pedir nos comentários do canal. Por favor, deixe seus likes, inscrevam-se, compartilhem e toquem o sininho. Daqui uma semana estaremos de volta com mais um Automóveis Antigos e Suas Histórias. Até mais!